Professora Michele, nós iremos falar sobre substâncias químicas. A matéria ela é formada por átomos, como nós vimos no começo do ano aí, ok? Que são partículas bem pequenas que a gente vai aprofundar nessa matéria em modelos atômicos. Mas por enquanto o que eu quero que vocês saibam que os átomos, eles são esses elementos químicos que estão representados na tabela periódica, hidrogênio, lítio, berílio, sódio, entre alguns desses exemplos aí, tá ok? Então, esses são os átomos que constituem a matéria. Quando os átomos iguais ou diferentes unem-se, formam as moléculas. Então, aí, ó, o primeiro exemplo são moléculas de mesmo átomo, denominada molécula simples. Então, o gás oxigênio que nós encontramos na natureza, a molécula que constitui esse gás é formado de 2 átomos de oxigênio. Já o nitrogênio, que é encontrado também na atmosfera, é constituído de 2 átomos de nitrogênio. O gás hidrogênio, de 2 átomos de hidrogênio. O ozônio é formado por 3 átomos de oxigênio, né? E essas moléculas, como vocês podem observar, é formado aí pela repetição, ou seja, do mesmo elemento químico. Então, é uma molécula simples, que é aquela que é formada de mesmo elemento químico. Já a molécula formada de átomos diferentes, nós chamamos de moléculas compostas, que é o caso aí do etino, que são 2 átomos de carbono e 2 de hidrogênio. O ácido clorídrico, que é 1 átomo de cloro e 1 de hidrogênio. O dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, é formado por 2 átomos de oxigênio e de 1 de carbono. A da água, 1 de oxigênio e 2 de hidrogênio. O metano aí, 1 de carbono e 4 de hidrogênio. Então, são formados de átomos diferentes, ok? Iguais, elas unem-se, formam uma substância, que é a matéria de hoje. Então, a substância ela é a união de mesma molécula. Então, esse copo de água aí, eu tenho a união de várias moléculas de água, representadas por essas esferas, aonde o vermelhinho é o oxigênio e o azulzinho é o hidrogênio. Então, cada uma dessas configurações mostradas aí é uma molécula e a união dessas moléculas iguais formam uma substância. Podemos chamar de substância ou substância pura. Quando as moléculas são formadas por mesmo átomos aí, e estas unem-se formando uma substância simples. Então, nós temos aí, ó, o gás nobre, vamos supor o gás nobre aí, o hélio, tá? Então, ele é formado exclusivamente de átomos separadamente. Então, a união desses átomos aí, em grande quantidade, eu tenho uma substância simples, porque é a repetição deles aí. O nitrogênio, então, no segundo exemplo, eu tenho a união de 2 átomos iguais de nitrogênio, né? Várias moléculas iguaizinhas aí, né? No formato de mesmos átomos, tem uma substância simples. O gás ozônio, terceiro exemplo aí, ó, são 3 bolinhas formadas de mesmo átomo, são 3 átomos de oxigênio. Cada molécula contendo 3 átomos iguais. A união de várias moléculas de mesmo átomo, nós temos uma substância simples. O fósforo, né? Aí no caso, o modelo do fósforo que ele está representando. Então, o fósforo, né? Cada uma das bolinhas é um átomo, tá? E várias moléculas aí formam então uma substância simples. O gás hidrogênio, a mesma coisa.
representado por duas bolinhas conectadas aí, formando uma molécula de hidrogênio, né? E a união dessas várias moléculas iguais, formando uma substância simples por conterem os mesmos átomos. Trópicas são substâncias simples formadas do mesmo elemento químico, mas diferem entre si pela organização dos átomos. Então, nós temos aí, as substâncias alotrópicas formadas pelo átomos de carbono. Então, temos o grafite, que é o que nós escrevemos aí com lápis, lapiseira. O grafite que usamos na escrita é constituído apenas de átomos de carbono. E o diamante, que nós usamos para produzir joias, né, também são constituídos de mesmo elemento químico, mas a organização espacial entre eles é que faz a total diferença. Como é a repetição de um mesmo elemento químico, por isso é considerado uma substância simples, mas é um caso especial aí chamado alotrópico, porque é constituído de mesmo, né, elemento químico, tá? E aí tem esse caso especial. No caso, o fósforo também tem um caso especial, que é o fósforo branco e o fósforo vermelho, né, que é utilizado pelo nosso cotidiano. O vermelho, que é encontrado na ponta do palito de fósforo, tá? E o branco, aí, se ele entrar em contato com o ar, ele entra em processo de combustão. Então, está até representado aí na água para que não entre em combustão. Mas é o mesmo elemento químico. Então, o fósforo branco e o vermelho são substâncias alotrópicas, ou seja, substâncias simples formadas de um mesmo elemento químico, mas a organização, esse desenho que mostra aí, mostra a organização de forma diferente. O gás oxigênio, encontrado na atmosfera, e o gás ozônio, também encontrado na atmosfera, são constituídos do mesmo elemento químico, que é o oxigênio, mas as quantidades e a organização desses átomos se encontram de forma diferente. No caso aí, o enxofre rômbico e o monóclino, tá? Eles também são formados do mesmo elemento químico, que é o enxofre, mas a configuração espacial desses átomos se encontra de forma diferente. De átomos diferentes, e estes unem-se formando uma substância composta. Então, eu tenho um açúcar, uma única molécula de açúcar, né, é C6H12O6. Mas quando eu vou unir várias moléculas dessa, eu passo a ter então aí uma substância composta, que é o caso dessa xícara de açúcar aí contendo várias moléculas iguais, ok? Dita substância composta porque essa molécula é formada por diferentes tipos de átomos. Então, ela tem átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Sendo assim, é uma substância porque contém um só tipo de molécula, composto porque essa minha molécula é formada de diferentes tipos de átomos. Então, uma observaçãozinha para a gente aí. As moléculas podem ser representadas pelo símbolo do elemento químico, que é o H2O, é um exemplo, ou por esferas, que no caso aí a maior é o oxigênio e as menorzinhas, né, o hidrogênio. Então, elas podem diferir de cor ou de tamanho na representação, para que possamos identificar se é uma substância simples, composto, tá? Pode ser usado tanto faz o símbolo quanto a representação de esferas. Ou os dois juntos, que é o terceiro exemplo aí que mostra, né, tanto o símbolo do elemento químico em cima das esferas. Então, essas representatividades nos permite classificar se a substância será simples, que é aquela formada de mesmo átomo, ou se ela será composta, formada de átomos diferentes.